uma célula é capaz de originar outras células. Para alguns organismos vivos, seres unicelulares, isso é um tipo de reprodução. Por exemplo, bactérias. Uma bactéria se divide em duas outras bactérias. No nosso caso, essa multiplicação de células, elas vão se aglomerando, vão se amontoando. Isso visa crescimento, cicatrização, renovação, desenvolvimento, regeneração, até mesmo formação dos gametas sexuais. É a divisão celular. Olha uma pergunta que eu tenho para fazer para você. As células se dividem o tempo todo sem parar, sem pausa alguma, ou seja, divide, divide, divide? Não. Existe um período chamado etapa de preparo. As células se preparam para que depois elas possam se dividir. Então, como é a vida de uma célula? Vamos comentar no nosso caso, né? Ela se prepara para dividir e depois ela se divide. Ou seja, prepara, divide, prepara, divide, prepara, divide. Isso é um ciclo. Não confunda divisão celular com ciclo celular. Quando nós falamos ciclo, ciclo compreende a etapa de preparo, onde a célula vai se preparar para dividir, para depois se dividir, mais a divisão. Então, tudo isso é ciclo celular. Vamos lá, então. Divisão celular, não confunda com ciclo celular. É completamente diferente, tá? Vamos lá bem devagarzinho. O que é um ciclo, então? Preparar para dividir, para depois se dividir. Entenda. Eu tenho em minhas mãos uma célula enorme, grandona. Ela se divide em duas, com a metade do tamanho. Obviamente, ela rachou no meio e aparecem duas menores. Essa pequenininha já vai se dividir? Se fosse assim, essa pequena, ainda menor, ainda menor, ainda menor, você ia encolher. Você concorda? Porque essa estava grande, ficou duas menores, você desapareceu uma hora. Isso acontece. Quer dizer que o volume das células ele permanece constante. Por quê? Porque elas crescem. É o que eu chamei de etapa de preparo. Existe uma célula grande, divide-se em duas com a metade do tamanho, para que essas duas, eu vou chamar de filhas, possam se dividir mais uma vez, elas passam pelo período de preparo. Elas crescem e dividem mais uma vez. Elas crescem e dividem mais uma vez. Então, existe um período de crescimento dentro dessa etapa de preparo. Além de crescimento, e o material genético? Vamos falar de DNA? Eu vou cortar o DNA do meio, como é que é? Não, o DNA duplica. Lembra de duplicação do DNA? Então, eu tenho uma célula original, vou chamar de mãe, que originará, por enquanto, duas células filhas. Certo? Então, essa célula-mãe, ela tem DNA. Esse DNA vai se duplicar. Por quê? Para que eu possa passar um DNA para cada célula filha, para os descendentes. Exemplo, tem um DNA. Eu vou dividir a célula em duas, né? Então, esse DNA sofre duplicação, esse vai para uma filha e o outro vai para outra filha. Então, a chamada etapa de preparo compreende duas ideias. A célula cresce, duplica o DNA, racha no meio e passa a informação para os descendentes, que são as chamadas células filhas. Chama etapa de preparo. A divisão eu posso chamar de mitose ou meiose. Veremos os dois mecanismos, tá? Então, por enquanto, eu vou chamar de divisão de mitose. Então, quando eu falo ciclo celular, o ciclo compreende duas ideias. É o ciclo, tá? E não divisão. Uma etapa de preparo, onde ela vai se preparar para depois dividir, e a divisão propriamente dita. Essa etapa de preparo nós conhecemos como intérfase ou interfase. Por enquanto eu vou chamar de divisão de mitose, ok? Lembrar de novo que a intérfase é uma etapa de preparo, onde a célula cresce, duplica o material genético para que possa passar para os descendentes. Leva ao entendimento, o grande problema desse conteúdo para muitos alunos é a decoreba. Às vezes o professor, alguém ensina você a decorar, e é o caminho errado. É o caminho do entendimento que leva você ao sucesso nesse assunto. Ele, às vezes, é complicado por si só. E se eu for decorar desenhos, que são vários, na verdade, você tem que torcer para cair o desenho que você decorou numa prova, no vestibular, para poder acertar. E não é assim que funciona. E o Daltinho está aqui para te mostrar, com todo o carinho do mundo. E, de novo, é a dica do Daltinho. O grande problema desse conteúdo se chama material genético. Nós não conhecemos o material. Certo? Então, eu vou passo a passo mostrar para você como funciona o material, DNA, cromossomo, cromatina, simples, duplicado. Esses termos, haploide, diploide, é onde você patina, é onde sempre aparecem problemas. E eu vou acabar com esse problema nessa aula. Nas próximas aulas sobre divisão, nós acabaremos com essa dúvida que nós possuímos sobre material genético. E você vai parar de decorar desenhos. Não leve para decorar. Você vai perceber que esse é o caminho do fracasso. Para ter sucesso nesse conteúdo seria entender o material genético, entender os desenhos e fazer exercício. A resolução de exercícios é essencial para que eu tenha sucesso nesse assunto chamado divisão celular.
E a grande vantagem desse assunto é que, como ele é difícil para a maioria das pessoas, você entendendo e você acertando, dá uma diferença muito grande para você. Então, aonde eu adoro esse assunto. Ele realmente é um pouco mais extenso, com muito entendimento e tem que evitar as decorebas aí, tá? Então, de novo, etapa de preparo, interfase ou interfase. Ela vai se preparar para dividir, para depois dividir. É o começo de um ciclo celular, e não divisão celular, é um ciclo. O que é preparar? Ela cresce, duplica o DNA para passar para as células filhas. E, obviamente, depois de preparar, ela vai dividir. Eu vou chamar de mitose ou meiose. Eu vou começar pela mitose, que é a mais comum, é a mais tranquila de você enxergar, tá? Então, eu tenho um ciclo celular, uma etapa de preparo chamada de interfase ou interfase e divisão. Pergunta para você, quem você acha que demora mais para acontecer? O preparar para dividir ou o dividir? O preparar para dividir. Até ela crescer, duplicar o DNA para passar para os descendentes, para as chamadas células filhas, isso demora demais. A divisão é curtinha. É rachar no meio, separar o DNA e pum, acabou. Uma divide-se em duas, no caso da mitose, né? Então a divisão é muito rápida. Supondo 24 horas, isso pode variar de acordo com o tipo celular, supondo 24 horas, a interfase demora 23 horas. A 23 horas e meia até. A mitose, supondo 24 horas, é meia hora a 1 hora. Ah, caiu 18 horas. Criatura, regra de 3. Onde eu joguei 24 horas, que é mais fácil de você entender. Aí vem um outro período, 18 horas, 12. Faz uma regra de 3 e vê quanto tempo está cada etapa lá, quanto tempo está se passando a interfase ou a mitose, preparar para dividir ou se dividir. Então, supondo 24 horas, a interfase, que esse momento de preparo demora em média 23 horas a 23 horas e 30 minutos. A mitose, supondo 24 horas, demora meia hora, 30 minutos, a no máximo 1 hora aí. Cuidado com as proporções de tempo aí, tá? Quer dizer que o preparar para dividir se chama interfase ou interfase. E compreende duas principais ideias. Ideia de, primeiro, crescimento. Ela cresce para que eu possa dividi-la ao meio em duas, obviamente. E o volume será reduzido pela metade. Ela tem que crescer de novo para dividir de novo, não é isso? E ela duplica o DNA, que vimos em bioquímica. Esse crescimento e essa duplicação do DNA acontece em 3 etapas, ou seja, a interfase, também chamada interfase, divide-se em 3 etapas. E nessas 3 etapas, ela cresce e duplica o DNA. Elas são chamadas de G1, S e G2. G1, S e G2. G vem de gap, S vem de síntese, duplicação. Não interessa essas decorebas. Interessa o entendimento. São 3 etapas que a interfase apresenta, G1, S e G2. Nas 2 etapas, G1 e G2, decora assim, ó, G de grande. Não é grande não, tá? É só para você associar palavras. Na G, ela cresce. E na S, de síntese, ela sintetiza DNA. Ela duplica o DNA. Vamos colocar na tela, então. Quer dizer que são 3 etapas. G1, S e G2, tá? A interfase divide-se em 3 fases. G1, S e G2. Na primeira etapa e na última, ela apresenta o quê? Crescimento, tá? Obviamente, ela não vai preparar para dividir. Então, ela chega de onde? De uma divisão, né? Acabou de dividir. Ela chega pequenininha. O que ela deve fazer primeiro emergencialmente? Ela cresce. A etapa G1, que é a primeira, é uma etapa de grande crescimento. É um crescimento intenso. A G1 é muito maior que a G2, porque a G2 é o final do crescimento, é a finalização para que ela possa sofrer o quê? Divisão, sofrer mitose. Então, quando ela vai preparar para dividir, acabou de chegar de uma divisão, não foi? Ela acabou de dividir, ficou pequenininha e ela cresce exponencialmente. A G1 é uma etapa longa, grande, demorada, onde ela cresce para valer, apresenta crescimento. Na S, ela para de crescer, vou mostrar por quê. Por um período ela vai passar pela S, volta para a G2, terceira etapa em sequência, ela acaba de crescer e depois ela se divide. A pergunta é, o que é que proporciona crescimento em uma célula? Acúmulo de matéria orgânica. Moléculas, claro, né? Houve uma grande produção de moléculas, essas moléculas se acumularam dentro da célula, em suas estruturas, ela aumenta de tamanho e divide-se em 2. Qual a principal molécula orgânica que nós aprendemos em bioquímica que está relacionada ao desenvolvimento, crescimento, renovação e cicatrização? Nós chamamos de proteínas. Carboidratos são principalmente energéticos, né? Os lipídios, óleos e gorduras também não estão diretamente relacionados ao crescimento, porém proteínas é a molécula orgânica mais abundante em nosso organismo. E o acúmulo dessas moléculas proporciona crescimento. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Como nós sintetizamos proteínas? Você vai lembrar que alguém encontra com outro alguém, sofre um mecanismo e o produto desse mecanismo é a síntese de proteínas.
Então, você falou que alguém encontrou com alguém para sofrer alguma coisa. Você lembra em bioquímica que alguém chamado de RNA, o RNA mensageiro, encontrou com o ribossomo? E ao se encontrar com o ribossomo, sofreu a tradução, é a tradução da sequência do código genético. E qual que é o resultado dessa tradução? Síntese de proteínas. Por isso que na G1 e na G2, o que nós percebemos? Onde ela cresce, né? A etapa de crescimento G1 e G2, nós visualizamos que ela, tanto na G1 quanto na G2, ela produz proteínas que vai acumulando dentro dela, e para que haja produção de proteínas, haverá o quê? Síntese de RNA. Olha aquilo, gente, é entendimento. O RNA, você lembra de mensageiro? Ele encontrou com o ribossomo, ele sofre a tradução do código genético, o resultado é a produção de proteínas. Ou seja, o RNA mensageiro, proveniente do núcleo da célula, é legal revisar esse conteúdo, viu? Atenção, é interessante revisar a síntese proteica, a tradução, para entender esse mecanismo aqui, entender e não decorar. Demora mais, eu sei que demora, mas é interessante, você nunca mais vai esquecer. Quer dizer que o RNA mensageiro encontrou com o ribossomo, aconteceu a tradução da sequência das trincas do código genético e o resultado foi a produção de proteínas. Por isso que na etapa de crescimento G1 e G2 haverá a produção de proteínas mais o RNA, que o RNA, em contato com o ribossomo, sintetiza proteínas. Então quer dizer que, vamos pensar um pouquinho, na G1 e na G2 acontece o quê? Produção de proteínas, tradução. E produção de RNA, transcrição. Lembra que um DNA origina outros DNAs? Isso é a duplicação, vai ser a fase S. Na G1 e na G2 acontecerá transcrição e tradução. A transcrição é a produção do RNA a partir do DNA. O DNA produz o RNA pela transcrição, G1 e G2. E esse RNA, em contato com o ribossomo, sofre tradução. E o resultado é a produção de proteínas. E a célula cresce. Ao passar pela G1, ela entra na S, onde o material será duplicado. É a duplicação do DNA vista em bioquímica. O DNA mãe origina 2 DNAs filhos, processo semiconservativo, lá atrás isso aí, bioquímica. E após a fase S, ela retorna para G2, produz proteínas, mais RNA, acaba o crescimento e sofre mitose, ela se divide. Ok? Então, intérfase G1, S, G2. Na G1 e na G2 ela cresce, na S duplica o DNA, se preparou para dividir e sofre divisão, ou mitose ou meiose. E mais uma vez, o grande problema é entender o material genético. Eu vou colocar um gráfico para você visualizar junto comigo sobre esse material. E eu quero que você entenda que o material genético, o DNA, ele se apresenta de 2 maneiras. E já andamos falando sobre isso aqui um tempo atrás. Entenda. Se tiver um pano de prata em minhas mãos, um pano de prata, eu vou supor que o pano de prato é o DNA. Tá certo? O pano, o material do pano é o DNA. O DNA é uma molécula, uma substância. O pano de prata esticado, eu vou chamar de cromatina. Se eu pegar o pano de prata e dar uma enroladinha nele, ele fica menor e mais grosso, não fica? Eu vou chamar de cromossomo. Deixou de ser pano de prata? Não. Ou cromatina ou cromossomo. Mas tudo é pano de prata. Tudo é o quê? DNA. O DNA pode estar o quê? Esticado ou enrolado. Melhorando? Descondensado ou condensado. Desenrolado ou enrolado, desespiralado ou espiralado, descompactado ou compactado. Tem várias nomenclaturas. Usa a que você acha melhor para entender. E a questão, quando jogar o termo para você, você vai entender o que é aquilo. Então, é entendimento. Material desenrolado, esticado, é chamado descondensado, desespiralado, descompactado. O material enroladinho é chamado condensado, espiralado, compactado. Eu vou chamar de cromatina e cromossomo. E esse é o nosso grande problema. E um outro grande problema que associa-se com esse. Quem que é N, quem é 2N? Você sabe o que é isso, N2N? Comentado em toda a biologia. N, número haploide de cromossomos. 2N, número diploide de cromossomos. Olha o que eu falei. Número de cromossomos. N haploide, 2N diploide. N2N não se refere à quantidade de DNA. É número de cromossomos. Dalton, eu não entendi nada. Dalton vai devagarzinho com você. Vamos olhar para a tela, tá? De novo, olha só a imagem que interessante. Eu vou supor que a etapa G1, eu tenho uma quantidade 2C de DNA. Isso é totalmente representativo, pode ser 2C, 4C, C e 2C, 10C, 20C. Isso aqui é representativo, tá? Eu tenho uma quantidade 2C de DNA na G1. Esse material também que está esticadinho, ele é chamado cromatina. Na verdade, uma cromatina é um DNA.
Essa fitinha de cromatina, só uma fitinha dessa maneira, representa uma molécula de DNA. O que acontece na fase S? O DNA não duplica? Um DNA vira quantos? Vira 2. Na fase S duplicou, então passa de 2C para 4C, a quantidade de DNA, porque dobrou a quantidade, viu? Olha só o que aconteceu com o material. Isso é uma cromatina, isso aqui são quantas? Aí vem um detalhe, continua sendo uma. Isso é uma cromatina, isso é uma cromatina. Qual a diferença das duas? Essa cromatina tem um DNA, essa cromatina tem 2 DNAs. Cada metade dessa que ela tem é um DNA. Pronto. Chegamos aonde todo mundo confunde. Assim, eu sou um. E assim, eu sou quantos? Eu continuo sendo um. Na forma de hélicezinha ou na forma de borboletinha. Mas é uma unidade só. Uma unidade de cromatina. O que mudou dentro dela? A quantidade de DNA. Uma cromatina em forma de hélicezinha é uma cromatina com um DNA. Em forma de borboletinha, é uma cromatina com 2 DNAs. Duplicou aonde? Na fase S da intérfase. Então, você percebeu que quando passa pela fase S, não dobrou o número de cromatinas. Dobrou a quantidade de DNA dentro dessa cromatina. Não se assuste. Repetição, devagar. Repita essa aula várias vezes. É o X da coisa. A primeira e a segunda aula sobre divisão, esse ciclo, são as mais importantes. Porque eu posso entender mitose, meiose, gametogênese, e daqui por diante muita coisa. Então, devagarzinho. Quando eu passo pela fase S, duplico o DNA, não altero o número de cromatinas ou de cromossomos. Se eu entro na intérfase com 10 cromatinas, eu saio com 10 cromatinas. Eu saio com 10, porém, entro com 10 cromatinas, cada uma com um DNA, saio com 10 cromatinas, cada uma com 2 DNAs. Onde o DNA duplicou? Na fase S da intérfase. Vamos de novo visualizar, até a sua ficha cair. Eu entro com uma cromatina, viu, de forma representativa no meu desenho, uma cromatina na intérfase. Essa cromatina tem uma quantidade 2C de DNA, vai ser um DNA só. Ao passar pela fase S, você percebeu que dobrou a quantidade de DNA, porque duplicou o DNA, 2C passou para 4C, representativo. E a cromatina ficou assim. Isso é uma cromatina, isso é uma também. O que dobrou foi a carga genética, a quantidade de DNA que essa cromatina possui. Essa é uma cromatina com um DNA. Viu que ela está dobradinha? Mas é uma cromatina só. Cada metade dessa é um DNA. Vou chamar de X DNA. Essa cromatina tem X DNA. Essa tem agora 2X DNA. Tá vendo? Chegou na G2, ela continua o quê? A crescer. Já duplicou o DNA na fase S. Na G2 não duplica mais, ela acaba de crescer e depois divide. Olha que interessante. Comecei a intérfase com uma cromatina. Terminei com uma. Tá vendo? Se eu começar com 10 dessa, eu termino com 10 dessa. Se eu começar com 20 dessa, eu termino com 20 dessa. Qual a diferença? Dobrou a quantidade de DNA. Aqui eu tenho um DNA, aqui eu tenho 2 DNAs. Você percebeu que quando chegou na G2, que é o final da intérfase, o material começou a dar uma enroladinha? É a chamada condensação. E ao terminar de condensar, o material fica assim, condensadinho, enroladinho. É o cromossomo. Tá vendo que legal? O material muda de forma condensando ou descondensando. Quando termina a mitose, perceba que esse cromossomo, ele rachou no meio. E isso vai ser a divisão. Um cromossomo vira 2, tá vendo? Ele se encontra condensado. Não vai voltar para preparar para dividir? Esse material descondensa e começa tudo de novo. Então, entenda. Quando eu falo que alguém tem 10 cromossomos, esses cromossomos podem ter um DNA ou 2 DNAs cada um. Quando eu falo que eu tenho 10 cromatinas, 20, 100 cromatinas, as cromatinas podem ter um DNA ou 2 DNAs cada uma. Onde duplicou o DNA? Na fase S da intérfase. Ou seja, a fase S da intérfase não altera a ploidia. Sabe o que é ploidia? Número de cromossomos, número de cromatinas. A nossa espécie é 2N igual a 46. Eu vou te mostrar o que é isso. Repetindo, 46? Tem 46 cromossomos em cada célula. Vamos dizer assim, tá? Se eu começar a intérfase com 46 cromossomos, vai ser cromatina, eu vou terminar com 46. Ah, o que é que dobrou lá? A quantidade de DNA desses cromossomos. Eu vou começar a intérfase com 46 unidades. Cromossomo, vamos dizer assim, com um DNA cada um. E ao terminar a intérfase, tem os mesmos 46, porém com 2 DNAs cada um. Eu duplico o DNA, não duplico o número de cromatinas ou de cromossomos. Ok, vamos devagar então, de forma representativa. G1S e G2 são as 3 etapas da intérfase. Sua ficha vai cair, fique tranquilo. Chegou na divisão, divide o material, corta pela metade, tá vendo? E vai reiniciar o ciclo celular.
A divisão celular, então, perceba que é um mecanismo que vai acontecer após a intérfase, certo? Beleza? Cada material desse aqui recebe uma nomenclatura. Um material com um DNA só, cromatina com um DNA, é chamada cromatina simples. Na fase S, não duplicou o DNA, isso é uma cromatina duplicada, mas é uma cromatina só. Ela se encontra com a quantidade de 2 DNAs agora. É uma cromatina duplicada. Na G2, ela começou a enrolar, mas continua o quê? Duplicada. Ao entrar na mitose, no comecinho da mitose, ela continua o quê? Agora começou a condensar cromossomo, né? Ele está duplicado. E ao terminar a mitose, um cromossomo divide-se em 2. Ele volta a ser o quê? Simples. Só que ele se encontra condensado. Ele vai desenrolar, volta a ser cromatina e começa tudo de novo. Isso é um ciclo. Vai preparar para dividir, para depois dividir. Prepara, divide, e assim de forma consecutiva. Beleza? Representando isso num outro gráficozinho, para que você possa visualizar o tamanho das etapas, olha só a divisão celular, a mitose, que legal, tá vendo? Eu tenho aqui uma célula maior com material que se encontra já duplicado. Onde esse material duplicou? Na fase o quê? S da intérfase. Para dividir, eu tenho que preparar para dividir, para depois dividir. Não é isso? Então, o material já chegou duplicado. Aqui eu tenho 2 cromossomos, tá vendo? Só 2 cromossomos. Eu tenho uma quantidade aqui, cada um dobrada de DNA. Esse cromossomo se encontra duplicadinho e esse se encontra duplicadinho. São cromossomos duplicados. Ao sofrer mitose, perceba que esse rachou no meio. Veio uma metade para cada lado. E esse rachou no meio também, uma metade para cada lado. Aqui tem 2 cromossomos, aqui também tem 2 cromossomos, aqui também tem 2 cromossomos. O aluno pergunta assim para mim, Dalton, eu não entendo. Eu lembro de mitose, que a mitose, a célula divide-se em 2, mas fica igual. 2N igual a 46, aparece em 2 também com 2N igual a 46. Como é que algo racha no meio e fica igual? Você está vendo que interessante? Não altera o número de cromossomos. Altera quem? É a quantidade de DNA. A mitose também não altera a ploidia, não altera o número de cromossomos. A mitose altera, quando divide pela metade a célula, é a quantidade de DNA, não altera o número de cromossomos. Ou seja, concluindo, tanto a intérfase quanto a mitose não alteram a ploidia, não alteram o número de cromossomos de cromatinas. Altera a quantidade de DNA. Na fase S, dobra o DNA. Na mitose, reduz pela metade. O único processo que veremos juntos que altera o número de cromossomos, 2N reduz para N, vai ser a meiose. Então, até chegar a meiose, esquece. 2N permanece 2N. 2N permanece. Mas o que é 2N? Eu vou te mostrar. Nós não alteramos o número de cromossomos nem na intérfase, nem na mitose, tá? Aqui tem 2 cromossomos, aqui tem 2, aqui tem 2. Porém, cada cromossomo aqui tem uma quantidade dobrada de DNA, passou pela mitose, 1 DNA cada cromossomo, tá vendo? Porque a mitose é bem curtinha. Aí vamos preparar para dividir, não vamos? G1, ela cresce, olha só o tamanho da G1, duplica o DNA mais uma vez, olha esse material para esse material, viu que ele duplicou? Aqui tem 2 cromossomos, cada um com 1 DNA. Passou pela fase S. Aqui tem 2 cromossomos dobradinhos, viu? São 2 DNAs cada um. Termina de crescer, G2, divide mais uma vez e começa tudo de novo. Ah, Dalton, você puxou uma setinha para cá. Pois é. A intérfase tem 3 etapas a serem entendidas, G1S e G2. Mas há uma quarta etapa que algumas células apresentam. Eu vou chamar de G0. O que é uma etapa chamada G0? Que algumas células, não são todas que apresentam isso aí. Tá? A etapa G0 é uma etapa onde as células se encontram, vamos dizer, em repouso. Não é que não está acontecendo nada dentro delas, mas quando falo em repouso, elas não estão se dividindo mais. Algumas células, ao longo de nossas vidas, elas cessam a divisão. Elas não se dividem mais. Você conhece uma principalmente. Ah, tal célula que existe no cérebro, se morrer não volta mais, não são divisíveis, não são renováveis, que chama de neurônios. Os neurônios se encontram em G0. Onde os neurônios se multiplicaram? A nível embrionário, você na barriga da sua mãe. Chegou um certo momento que os neurônios entraram em G1, começo da intérfase, cresceram, mas não entraram na S, não duplicaram o DNA. Só cresceram e entraram aonde? Em G0 e pararam por lá. Os seus neurônios se encontram em G0. Porque se passar para S, vai duplicar o DNA. Se duplicar o DNA, é porque vai dividir. Duplicado simples, duplicado simples. Se uma célula entrou na fase S da intérfase, duplicou o DNA, é porque vai dividir. Agora, passou pela G1, entrou na G0, ela não divide mais. Algumas células possuem a capacidade de entrar na G0 e sair dela.
de acordo com a nossa necessidade. Tem uma que é chamada de fibroblasto. Esse fibroblasto participa da cicatrização da pele. Quando a sua pele se machuca, quando você lesa a pele, o que acontece? Esse fibroblasto se chama fibrócito, esquece nomes por enquanto. Ele se encontra em G0 paradinho lá. De acordo com a nossa necessidade, se você se machucar, ele sai da G0, vai para S, duplica o DNA e começa a se dividir. Aumenta de número e cicatriza a sua pele. Após o processo de renovação, de regeneração, ele cresce na G1, volta para a G0 e fica lá paradinho de novo. E de lá de novo não sai, até houver uma outra necessidade de acordo com a sua vida, de acordo com o seu dia a dia. Mas algumas entram lá e nunca mais saem. Exemplo, no caso geral, os neurônios. Ok? Beleza? Então essa etapa que algumas células apresentam é chamada de G0, é uma etapa de repouso celular, onde as células pararam de se dividir. Certo? Legal? A mitose apresenta 4 etapas. Veremos que isso aqui, para acontecer, acontece em 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ai, meu Deus do céu. Não chama o nome de Deus em vão. Dalton vai te mostrar formas de entender, de decorar para a via, se você quiser. Dalton, mas a intérfase, 3 etapas. G1S, G2. Mitose, 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A palavra promeate, prófase, metáfase, anáfase, telófase, promeate, prometeu para quem tem dó, gente, promeate, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aprender esses nomes tem que ser muito simples, como você aprendeu o meu e eu talvez aprendi o seu. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Ou não te vi. Então, quer dizer que o Daltinho está aqui toda semana, você escuta o meu nome recente, todo dia, recente. O mês tem que ser com esses nomes aí. O negócio não é nem decorar o nome, é entender o que acontece em cada etapa dessa, o que é bem mais complicado. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sua mãe te levantou de manhã, sua mãe fala, bom dia você, prófase. Sua mãe, o que é isso? Você fala, metáfase. Você não vai acordar não? Você fala, anáfase. Ah, vai ser telófase. E assim vai. Chegou, vai passar fina estampa, você fala, prófase. Ah, vai passar tal capítulo, metáfase. Anáfase. E assim vai, todo dia, repetindo. Tá vendo? Programa, tem que repetir, programa repetido. Então, sempre repetir. Cria um grupinho lá no seu celular, chama assim, promeate, o grupo, prófase, metáfase, manda mensagem, prófase. O cara te responde, metáfase. E assim vai. É enjoar, é assim que você aprende. Beleza? Então, a mitose tem 4 principais etapas que veremos ao longo também das aulas, tá? Ela tem 4 etapas, prófase, metáfase, segunda etapa, terceira anáfase e 4ª etapa, telófase. De forma representativa num gráfico, ficaria muito legal isso aqui. Eu vou preparar para dividir uma etapa muito grande, que é a G1, duplico o DNA na S, uma grande etapa também, e acabo de crescer na G2. Não é isso? Isso tudo é a intérfase. Viu que a mitose é bem pequenininha? 4 etapas. Prófase, tá vendo? Prófase. A segunda etapa é a metáfase, a terceira, a anáfase, e a 4ª é a telófase. Dalton, você pulou uma etapazinha aqui. Pois é. Entre a prófase e a metáfase, existe ali uma etapa intermediária. Não chega a ser uma etapa. É o final da prófase entrando na metáfase. Eu acrescentei porque tem questões que trazem, não são todas, mas há questões que trazem uma etapa intermediária. O final da prófase entrando na metáfase. Vou chamar de pró-metáfase. Saindo da prófase e entrando na metáfase. Veremos em aulas posteriores aí que essa pró-metáfase, na verdade, é a prófase. Então, existe o começo dela e o final dela, que eu vou chamar de pró-metáfase. Então, a mitose tem 4 etapas ou uma 5ª intermediária, que é o final da prófase entrando na metáfase, certo? E a G0, onde as células se encontram em repouso e, nesse momento, não estão se dividindo mais. Certo? Vou brecar por aqui, aula introdutória sobre divisão, sem grande exagero, vamos devagarzinho. Dê atenção bastante para aquele gráfico sobre o material genético. Que você possa entender o que é XDNA, 2xDNA, dobrou o DNA, mas não dobrou a quantidade de cromatídeos ou cromossomos. É a parte que normalmente pega a gente nesse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Repita bastante a aula, estou sempre à sua disposição. Um grande abraço do Daltinho, beijo, sucesso para você como sempre. Tudo de bom, até a próxima aula. Tchau!